Paz do Senhor, povo de Deus, você amigo do Evangelho que está aqui no meu canal, seja bem-vindo. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão que aconteceu na minha vida. Em certa ocasião, irmãos, eu estava passando por uma prova tão grande que eu achei que Deus havia se esquecido de mim. E eu, entre lágrimas e choro, eu falei: Deus, fala comigo. Prova, Senhor, que você não me esqueceu. E eu adormeci ali e tive uma visão. Naquela visão eu estava numa floresta muito grande. E lá tinha uma casa enorme, muito bonita. E naquela casa eu queria entrar nela, só que existia dois inimigos, dois demônios. E eu lutava dentro daquela casa com o demônio e conseguia vencer e saía. Quando eu saía, existia uma cerca muito grande. E eu olhava para aquela cerca e já tinha outro demônio do outro lado. E ele fazia de tudo para entrar naquela plantação. Quando eu estava dentro da plantação, que eu olhava, era um pé de melancia. E eu olhava e aquele demônio, ele vinha sapateando, pisando, batendo o pé no chão. E eu olhava e dizia: Deus, ele vai entrar. Deus, ele vai destruir. E ele não conseguia entrar. Ele não conseguia invadir. Irmãos, as melancias eram tão grandes. Todo mundo aqui conhece melancia. E o incrível da melancia não é ela em si, o incrível é a plantação. Tão pequena, tão frágil, que tinha aquela cerca. E eu ficava olhando, mas aquela cerca impediu daquele demônio entrar. E eu acordei naquela guerra. Olha o tamanho das melancias, enorme. E eu ficava ali olhando e acordei. E eu acordei e fiquei pensando: Senhor, o que significa aquilo? Senhor, o que significa aquilo? E um dia eu ia descendo para a igreja, depois dessa visão, passou um tempo, eu fui para a igreja. E eu caminhando a pé, eu comecei a olhar aquelas árvores, que agora em todo canto tem delas, que elas chamam ninho. E essas árvores, irmãos, elas têm muita facilidade de crescer. E elas não dão fruto. Só aquela ramagem grande. E elas, hoje foi descoberto que elas são até que prejudiciais às abelhas, aos passarinhos, causando esterilidade, matando as abelhas. E o incrível dessa árvore, se você plantar, todas as casas têm ela. Hoje em dia ela é usada até como repelente, de tão ácida que ela é, de tão... A palavra não é ácida, de tão alcalina que ela é ali, que ela mata. E eu ia caminhando e olhando, e eu disse: Deus, como eu queria ser uma árvore. Eu queria que todos me vissem, como eu queria crescer. Irmãos, e Deus me fez parar debaixo de uma árvore daquela daninha e disse assim: olhe para ela. E eu olhei, procure fruto, e não tinha. Eu disse: Deus, mas todo mundo vê ela. Todo mundo passa, vê a grandeza, as folhas, e eu. Aí Deus disse, irmãos, desse jeito eu ia descendo para o culto. Deus disse: lembra da plantação de melancia? Aí eu disse: lembro, é você. Irmãos, e aquilo foi uma resposta do alto. Muitas vezes a gente quer ser árvore bem grande para dar muitos frutos e crescer. E às vezes, irmãos, a gente é árvore, a gente é raminha. Como a palavra diz, nós somos o ramo que foi enxertado. E aquela plantação de melancia, olha o tamanho. E Deus falou: você vê o fruto nessa? Não, Senhor. E aquela plantação de melancia, irmãos, você já imaginou se melancia desse em árvore? Matava.
porém melancia rasteja ao chão. Não importa, aleluia, que árvore você é, ou que ramagem você é, você estando em Cristo, você vai dar frutos. Pode até o homem não ver, mas você vai estar cercado e protegido pelo Espírito Santo do Senhor. Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado, aleluia, Deus. Deixa eu pegar aqui direitinho, porque bem-aventurado, aqui, o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com eles. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Quer crescer? Quer produzir? Quer dar frutos? Obedeça ao Senhor. Medite na sua palavra. A palavra do Senhor, ela é o adubo. A palavra do Senhor, ela é aquela cerca que me protegiu. Então nada vai impedir de você crescer e dar frutos. A árvore daninha cresce tão alto, mas não tem fruto. Porém aquela ramagem de melancia dão os maiores frutos. Não importa se você foi plantado junto ao ribeiro de água que é Cristo, você vai produzir. Receba esta palavra do alto, e que Deus em Cristo te abençoe. Você vai prosperar qualquer época, qualquer situação. Amém? Receba esta palavra.